Então, vou aqui apresentar a minha proposição em filosofia hermenêutica com a seguinte ênfase, né, que é a ideia de que o conceito de sentido hermenêutico, ou o conceito de sentido que interessa a hermenêutica, está fundado no agir, né, especificamente no conceito de ação, e de uma ação bem específica, que é a interação entre a ação ou as ações de vários agentes. Então, a tese principal é que nós alcançamos o conceito de sentido a partir do conceito de ação. Esse é o ponto principal. E a apreensão ou a compreensão do sentido é a compreensão da ação em curso, no qual aquilo que faz ou tem sentido está inserido, né, tem parte ou papel, né, nesse curso de ação. Isso tem a ver, então, com a ideia de que há conceitos básicos para se fazer uma análise hermenêutica e que incidem sobre a experiência básica hermenêutica, que é a experiência de sentido. Tomo isso como uma suposição básica, né, ou uma suposição de princípio. O campo hermenêutico está constituído pelo âmbito das experiências de sentido e de significação. Eu entendo, entretanto, que há um prejuízo aí na tradição hermenêutica do século XX, sobretudo, a partir da obra de Gadamer e Paul Ricoeur, que entende que o âmbito da experiência de sentido é sempre já o âmbito da experiência linguística. Ao acentuar o conceito de agir e o conceito de ação, eu estou querendo alterar ou revisar esta tese constitutiva da hermenêutica filosófica. E para isso, então, eu entendo estar prosseguindo, indo adiante do movimento já realizado por Paul Ricoeur em meados do século XX, né? Sobretudo do seu livro principal para a hermenêutica, que é o do texto A Ação, de 1986, mas que é constituído de ensaios escritos na década de 70 ainda. Lá, essa indicação do texto à ação é que eu quero seguir, e para além daquilo que já fez Paul Ricoeur, indo em direção, então, do texto à ação, da ação à interação e da interação à interagência cooperativa, e então assim introduzir os conceitos de sentido e significatividade. O que me interessa muito é o conceito de interagência cooperativa como base das noções de sentido e significatividade. O que significa dizer, então, que a minha ideia é pensar os próprios conceitos de sentido e de significatividade como abstrações por sobre ações e produções de interagência cooperativa, e não tanto como abstrações por sobre textos e falas. Então, se trata de pensar esses conceitos de sentido e de significatividade a partir do agir. E isso significa, então, radicalizar esse movimento proposto já por Paul Ricoeur no seu livro do texto à ação, e significa deixar de pensar a ação como um texto
tese de Paul Ricoeur nesse livro, né? Então aí se vê bem uma certa indicação do título do texto à ação, mas quando lemos o texto, o livro inteiro, percebemos que Paul Ricoeur está defendendo que as ações são para serem lidas como textos. E essa tese, para mim, não está bem posta. Na verdade, eu acho que ela é indefensável. Mas não só isso, o Gadamer também havia defendido na década de 70 a ideia de que os artefatos, como prédios e obras de arte e mobílias de uma casa, de serem pensados como inscrições, né? Que devem ser para serem lidos quando são compreendidos. Eu penso que isso é equivocado. Compreender um artefato é compreender o que se pode fazer com ele, é compreendê-lo como uma oportunidade de ação e não como uma inscrição. Mas isso também implica que a gente repense os conceitos de língua e de linguagem, né? E aí a minha ideia é de que a tradição pragmática, mas também a tradição hermenêutica pragmática ligada a Schleiermacher e a Dilthey, já indicam que nós podemos pensar a própria língua e a própria capacidade da linguagem como fundadas na ação interativa e na agência cooperativa. E, portanto, inverter os termos da tese principal de Ricoeur, que indica pensar a ação como um texto. Isso então significa que nós passaríamos a pensar as ações de ler, de escrever, de inscrever, não como ações de submissão passiva ao que vige e deve vigir, mas sim como uma cooperação ativa e, sobretudo, como uma inteligência ativa. Isto me interessa, esse ponto, para me contrapor à tese principal da hermenêutica gadameriana, que sempre entende, a partir de Heidegger e Humboldt, que o exercício da linguagem e o exercício da compreensão é sempre um exercício de submissão. Nós pertencemos à língua, como disse Humboldt, Heidegger e Gadamer. Isso não é verdade. Já não era verdade para Schleiermacher, que sempre insistiu que sim, nós somos um efeito da língua, mas também insistia que dialeticamente a língua é um efeito das nossas ações, né? Então é esse o ponto. Para isso eu queria chegar então a uma fórmula que eu penso que resume bem o que eu quero dizer, que é a ideia de que fazer sentido é habilitar a agir e que habilitar a agir é fazer sentido. Então notem que nessa fórmula eu estou curto-circuitando agir e sentido, né? Fazer sentido, agir, são conceitos conexos e complementares e um se enraiza no outro. A partir daí, então, a ideia é pensar a experiência hermenêutica de sentido contrapondo ao modelo padrão, ou o modelo que se tornou padrão no século XX, da experiência fenomenológica de sentido. Note-se bem que Heidegger, Gadamer e Paul Ricoeur são fenomenólogos de saída, né? Eles primeiramente são fenomenólogos e se aderem a teses e a modelos teóricos hermenêuticos, o fazem sempre sob a suposição do primado da experiência fenomenológica. Eu entendo que isso não é suficientemente claro para ser aceito sem mais. O próprio Paul Ricoeur começou um trabalho de afastamento dessa conexão entre hermenêutica e fenomenologia. E eu penso que esse afastamento, justamente no livro do Texto Ação e também no conflito das interpretações, é salutar, né? Me parece que há um conflito teórico entre hermenêutica e fenomenologia insuperável, e
por isso, aqui a minha tentativa de encontrar uma nova base para a hermenêutica, uma base não fenomenológica, mas sim praxeológica, né? E eu entendo que aí é uma contraposição, né, entre o método fenomenológico, né, e o método hermenêutico. Ao acentuar a ideia do conceito e sentido de uma interação ou relação, eu entendo que nós estamos no campo das relações, né, dos estar em relações diferenciais, escalares, perspectivadas, né? E esse diferencial, essa escala, essa perspectiva não é da ordem fenomenológica, mas é da ordem praxeológica. Por isso, então, eu penso que é importante distinguir uma relação interativa de um agente com o objeto no mundo de uma relação interagentiva de um agente com outro agente num campo de ação. Eu penso que essas são duas experiências primárias e entendo que a experiência de sentido tem a ver com essa interação interagentes em um campo de ação. Esse vai ser o ponto básico aí que vou defender. Daí então segue-se que o conceito que eu vou utilizar aqui é o conceito de agência, o conceito de agência ou de agente como prime, como básico e portanto como não derivado, não definível em outros termos. Notem que isso significa pensar que a própria atividade linguística é baseada no conceito de agência. Isso está dito numa definição de Gadamer, muito mal traduzida na versão portuguesa, mas quando lida em alemão, ela é bem clara. Nas palavras Teilgabe, Teilnehmen e Teilhaben, que indicam o que é a linguagem. Esse ter parte, né, esse tomar parte, esse participar, esse compartilhar, que essas palavras indicam, todos remetem para o conceito de uma ação em curso, né? Ou seja, fazer parte de uma situação no qual há outros agentes ali. E isso me interessa, então, que a gente pense essas ideias de compartilhar, participar, ser parceiro, como indicando que se trata de uma ação cuja realização implica a cooperação com outros agentes e ações. No meu modo de ver, essa é a característica principal disso que a gente chama linguagem, né? Em todas as suas dimensões. Sem esse tipo de ação ou de interação cooperativa, não há linguagem. E a minha ideia, então, é que, do ponto de vista analítico, né, hermenêutico, né, os próprios conceitos de sentido e de significado, enquanto são conceitos básicos da agência e da experiência hermenêutica, têm sua chave na noção de agência, de cooperação, interagência, o seu aí e sua providência. O que significa dizer aí, então, é que a experiência hermenêutica e a base prática do sentido tem a ver com um risco, com um arriscar-se
na direção do outro, na medida em que o outro também está no risco, né, na dependência dessa interação. Esta imagem ilustra bem uma participação cooperativa e uma parceria na realização de uma ação. Para mim, essa imagem ilustra bem o que é a experiência da linguagem, em todas as suas dimensões. Ali onde nós fazemos uma experiência, ou nós temos uma experiência linguística, está em questão a cooperação interagentes no risco, na dependência uns dos outros. Portanto, a nossa ação linguística solicita a parceria e a cooperação da ação linguística de outros agentes para se realizar. Obviamente que há diferentes tipos de interação e diferentes graus de interação, e aqui me interessa que a gente distinga pelo menos 3 níveis de interação, e isso tem a ver com a recusa do modelo fenomenológico. A interação perceptiva, que tem a ver na linguagem com a experiência da nominalização, né? Há um ajuste, há uma ação de ajuste da atenção e da motricidade em relação a um objeto em um ambiente, nessa interação. Um segundo tipo de interação coordenada ou de verbalização coordenada, no qual há um ajuste das ações num curso de ações na qual ações de diferentes agentes têm papel diferenciado e relevante, mais autônomo. Então aqui ainda a nominalização, mas já aparece, já é necessário o verbo aplicado, um verbo que indica uma ação a um outro agente, mas ainda assim do ponto de vista da percepção. E por fim, o que eu estou chamando de interagência, que é a verbalização cooperativa, né, que implica um ajuste de um curso de ações que apenas se realiza quando diferentes ações de diferentes agentes se entrelaçam e se ajustam mutuamente para fazer uma ação complexa, na qual agentes e objetos ocupam posições e exercem papéis diferenciados. Anotem aqui que o agente ou o percipiente não pode ficar na posição apenas de percipiente, ele tem que agir, e ele também não apenas percebe o outro agente como um objeto de sua percepção, mas ele o percebe como um parceiro, né, cuja ação é necessária para ele mesmo realizar as suas próprias ações, mas que estão envolvidos numa situação em que uma ação maior, uma ação em curso, depende das ações individuais. Eu entendo que aí nós estamos no plano propriamente linguístico, institucional, humano, onde se dá a experiência de sentido humano primária, né? Isso se mostra nessas diferenças entre o que eu estou chamando de experiência hermenêutica de sentido, como aqui no jogo de futebol, ou na brincadeira do cabo de guerra entre crianças, e a experiência interativa fenomenológica de uma criança com objetos que ela precisa coordenar e se ajustar, ou de um observador em ação, num campo de ação onde há objetos a serem destacados e percebidos. Eu entendo que a experiência hermenêutica de sentido implica sempre cooperação participativa e de parceria e de ajuste com agentes, com a ação de outros agentes. Isso a experiência fenomenológica não dá conta. Uma outra maneira, uma outra entrada para ver isto, então aí tem a ver com a questão linguístico-gramatical. É possível pensar a gramática
que funda a língua e a linguisticidade a partir de conceitos e de concepções dessa gramática muito distintas. Uma delas, que hoje até é padrão e se impõe para muita gente utiliza sem pensar muito, é a análise da gramática e da gramaticalidade, portanto da linguisticidade, em termos de conceitos primitivos, de semantic primes, que seriam categorias básicas que estruturam estruturam logicamente todas as estruturas gramaticais. E basicamente ela é uma combinação de conceitos básicos, que são predicados, que são categorias. Né? E, portanto, então, construir uma frase é construir uma concatenação de conceitos primitivos. Esta é um modelo, mas há alternativa. Então, quando temos uma frase como João engarrafou o vinho, a gramática dessa frase, ou Harry passou manteiga no pão, a estrutura profunda, lógico-gramatical dessas frases é uma concatenação de categorias, né? Do ponto de vista lógico e do ponto de vista de predicados primitivos. Mas é possível pensar as estruturas gramaticais a partir de uma outra fonte de sentido, né? Vejam que esse modelo anterior, ele entende que a fonte de sentido é a combinação lógica de conceitos. Portanto, a nossa compreensão do mundo e compreensão implícita na nossa linguagem, no nosso dizer o mundo, seria já conceitual. Eu entendo que isso é um equívoco e não serve para a hermenêutica. Mas, felizmente, há outros modelos de teoria gramatical. E um deles que me interessa muito é o proposto por Van Valen em 2005, uma análise em termos de papéis temáticos que, em última instância, podem ser analisados em termos de agência e atividades. Notem que aqui as categorias básicas da gramática, né, são remetidas a um nível básico primitivo ligado a ações, a verbos, e não a nomes, não a conceitos, mas a ações. A partir dessas ações básicas vai se introduzindo os conceitos mais abstratos, chegando ao conceito, por exemplo, de sujeito de uma frase, predicado de uma frase e assim por diante. Mas a base, o ponto de partida são ações primitivas. Por isso, a ideia de papel temático, né, que indicam sempre papéis que um partícipe de uma ação tem nessa ação. É esse ponto que me interessa muito, e eu entendo que a gente poderia entender as relações gramaticais básicas e profundas em termos de concatenação e articulação de papéis temáticos que estão fundados em ações e atividades. Um exemplo, notem aqui que agora a gente vai da noção de um fazer, de um agente, a um paciente, uma entidade, a um sofrer, aqui um padecer, e entre eles estão vários níveis de participação de um agente objeto no campo de uma ação. E esses níveis de participação e essas posições no campo de uma ação nos dão as representações lexicais e os papéis semânticos. Notem que aqui a estrutura profunda da linguisticidade, da gramaticalidade, está ancorada
na noção de agência e não na noção de cognição conceitual. Claro, devo dizer, esse modelo que eu estou ilustrando a partir do texto do Van Valen não é o paradigma atual em linguística. Esse é um modelo que é bastante criticado, na verdade, pelo modelo padrão, que é o modelo do Jackendorf. Mas eu penso que já há instrumentos teóricos, como o livro do Van Valen, que permitem que a gente comece a pensar de maneira diferente o que é a linguisticidade e a gramaticalidade, enquanto elas remetem para a noção de fazer ou não fazer sentido. E aí, então, naquilo que interessa para a hermenêutica, eu gostaria de sugerir que as operações hermenêuticas e os conceitos hermenêuticos têm a ver com essa interação cooperativa interagencial. E isso seria, então, o nosso primitivo, né? A nossa condição primitiva. A experiência de sentido hermenêutica teria a ver com o conceito de uma ação de interação cooperativa entre agentes ativos e interativos. Eu não tenho muitas dúvidas quanto a isso, de que ali onde nós temos um objeto, ou um evento, ou uma situação hermenêutica, de que nós estejamos aí diante de uma situação onde ocorrem ações de interação cooperativa entre agentes. Para mim não há dúvida quanto a isso. Por quê? Porque fora desse campo, ou se não há essa situação, então nós estamos no domínio das ciências naturais. E isso eu tiro do texto de Dilthey e a construção do mundo histórico nas ciências humanas, quando ele abandona o modelo da introspecção e vai em direção do modelo da ação de interação, que ele retira dos sociólogos da época a ideia de ação comum ou a ação de cooperação. Então, a minha ideia é retirar a partir daí, levar os conceitos de sentido, mas também os conceitos mais fortes de nous, sens, intention, há uma expressão, sim, há uma ação, expressão, e isso vai ter como base o conceito de agente. E a ideia, então, é que apenas para um agente algo tem e faz sentido. Isso significa sem agência não há sentido. E a contraparte dessa tese, a contraparte hermenêutica na teoria da interpretação, é que a apreensão de sentido também é um tipo de ação interativa e cooperativa que implica a interação entre duas ações ou dois agentes, ao menos. E, sobretudo, a ideia que vai se explicitar um pouco mais é que, no plano mesmo das ações, há experiência de sentido e experiência de fazer sentido e de apreender sentido diretamente. Em termos de que nós compreendemos a ação do outro, compreendemos o sentido da ação do outro enquanto interagimos com ele, ou na própria ação de interação. Isso é bem importante também para o aspecto de recusar o primado da percepção e aceitar o primado da ação. Isso significa, então, claro, repensar em grande parte a noção de linguagem e de atividade linguística,
eu vou aceitar aí as teses provenientes da tradição pragmatista americana, e que, de algum modo, já indicaram esse aspecto de que a linguagem tem a ver com uma interação entre agentes que cooperam entre si. E penso que isso já está dito na tradição hermenêutica e filosófica do século XX, de diferentes maneiras. Eu cito aqui apenas 4 autores, 4 teses em que eu pretendo revisar e recuperar em termos hermenêuticos, que é a tese do Appel, do engajamento comunitário, prático corpóreo no mundo efetivo, como base para o sentido e o conteúdo das expressões linguísticas. A tese de Davidson, né, de que a situação básica, a situação que a gente chama linguística, de compreensão linguística, envolve uma situação muito primitiva, muito básica, né, de duas ou mais criaturas ou agentes em interação no mundo compartilhado, né, que é a ideia da triangulação, né, de Davidson, como base para a expressão e a compreensão linguística e a comunicação. Mas isso também já estava lá, de certo modo, dito por Schleiermacher. É muito esquecida, é muito negligenciada essa parte da teoria hermenêutica de Schleiermacher, quando ele sim estabeleceu a relação, a hermenêutica, como fundada nas condições fundantes da relação entre o falante e o ouvinte. Mas poucos lembram que para Schleiermacher estava fundado em tomar o falante e o ouvinte como agentes, né, como capazes de agir e como agindo um em relação ao outro, né. A interpretação técnica tem a ver com isso, né. O que o agente quis fazer, o que o falante está fazendo ao dizer isso, ao usar essa expressão. Isso são termos técnicos em Schleiermacher, mas negligenciados. E por fim eu gostaria de reintroduzir, porque entendo que isso tem a ver muito com as teses da sociologia e portanto se contrapondo à psicologia, mesmo a fenomenológica, relembrar aqui a tese do Paul Bourdieu, o senso prático, de que há um sentido, né, há esquemas e até uma lógica nas próprias práticas, que são atividades e ações humanas de interação entre grupos, né? Mas se voltamos já a Durkheim, lá também estava o conceito de ação recíproca, ação comum, como base da sociologia e como base do sentido das ações humanas. Então, penso que esses 4 marcos teóricos aí são importantes para a gente revisar o modelo hermenêutico que está muito orientado pela psicologia e pela fenomenologia. O que significa dizer, então, que o que eu estou propondo é pensar o conceito de interagência como base da experiência de sentido, da expressão de sentido e da compreensão de sentido. E essa interagência se determina na medida em que nós entramos em interação com ela, né? Por exemplo, se tomo o texto Grande Sertão Veredas e o tomo não como expressão de uma percepção de uma psique, mas eu entendo como um ato, uma atividade interativa, né? A maneira de compreender, então, não será por digamos assim, por intuição ou por uma forma de entrar em conexão psíquica com o autor, mas sim a única forma de compreender o Grande Sertão Veredas é interagir com ele, e interagir
com um modo de ação que o Grande Sertão Veredas propõe que a gente faça. Isso é claro no caso do Grande Sertão Veredas, porque a forma linguística adotada pelo autor exige de nós uma outra forma de lidar com a língua portuguesa. E, portanto, ler o Grande Sertão Veredas é interagir com um texto que nos exige uma outra forma de interação linguística, diferente da interação linguística padrão no português culto. Então, isso significa entender sempre que nós estamos, em geral, numa condição de interagência, isso é um conceito primitivo, e que se trata de conceber ações ou expressões de ação como tendo esse ou aquele sentido. Pensem nesses dois exemplos, a ação de eleger os líderes institucionais ou fazer eleições e assim por diante, e a frase, esse é dos nossos. Uma frase muito comum, né? Esse é dos nossos. O sentido dessa frase, o significado dessa frase, depende da ação em curso que está acontecendo. Por exemplo, se é uma ação democrático-pública ou se é uma ação de dominação privada, e assim por diante. Então, o sentido dessa frase é variável e é diverso a depender de cada ação em curso. A mesma coisa é a ideia de um curso de ação de comprar e vender mercadorias, e a ideia de fazer uma oferta como dou R$10. Dou R$10 tem um sentido preciso e um significado determinado dentro de uma ação em curso. E é nesta ação em curso que esse sentido e esse significado se determinam. Por exemplo, dou R$10 pode significar, pode ter o sentido de se fazer uma oferta generosa e o significado de agradar o vendedor. Mas pode também ter o sentido de fazer uma oferta de um valor muito baixo, ofensivo para o vendedor. Esses sentidos e esses significados só se determinam no contexto da ação em curso. E aí, então, o ponto básico, que é a ideia de campo de sentido e de orientação, um Sinnfeld, aí, no qual essas ações podem ser ditas intencionais e significativas. Embora elas tenham sentido no plano abstrato e mental, suas raízes são as atividades prático-agenciais cooperativas de um campo de ação. Então, essa noção de campo de ação, aí, para mim, é decisiva. Disso eu tiro de Bourdieu, sobretudo, mas também de Dilthey. Isso já está em Dilthey. Que é a ideia de que o sentido, o significado, emergem sempre em campos de ação. E, portanto, toda vez que nós temos um campo de sentido, um horizonte de sentido, este horizonte de sentido, ou campo de sentido, ou âmbito de sentido, está fundado num campo de ação. E isso, então, eu faço essa hierarquia, eu proponho essa hierarquia do ponto de vista interpretativo, compreensivo, como teoria hermenêutica, como base da teoria hermenêutica, que é na base nós temos um campo prático agencial, um campo de interação entre agentes. A partir daí nós temos um campo de atenção, um campo da percepção. Depois o ambiente comportamental expressivo, onde ações, instituições, práticas se desenvolvem. Nesse campo, nós temos um campo provavelmente perceptual mental, onde nós temos o campo provavelmente da intencionalidade. Por exemplo, ter a intenção de fazer um gol, ter a intenção de viajar para São Paulo. Essas intenções, esses estados mentais, esses planejamentos conscientes, eles pressupõem muita coisa, que não são da ordem do mental, nem da ordem da percepção.
E, por fim, o âmbito em que nós estamos quando estamos no ambiente linguístico, propriamente dito, discursivo, que é o ambiente linguístico institucional, onde falantes e escritores, leitores e ouvintes interagem nos diferentes campos de ação humana. Mas em todos eles está na sua base um campo de ação mais ou menos alargado, mais ou menos includente, né? Que significa então defender a tese básica de que toda configuração e unidade de sentido implica um campo de ação. Com essa formulação, estou recusando explicitamente a ideia de configuração de sentido e de unidade ideal de sentido que provém da fenomenologia pura de Husserl, da fenomenologia transcendental, mas que foi incorporada sobretudo por Gadamer e Paul Ricoeur, e que é um corpo estranho à tradição hermenêutica, justamente porque a noção de configuração e unidade ideal de sentido são itens não históricos, ou até ahistóricos. Não é por acaso que justamente Gadamer e Paul Ricoeur mobilizem inicialmente esses conceitos, unidade ideal de sentido, configuração ideal de sentido, para recusar o historicismo. Acertadamente, não é a questão aqui de recusar esse argumento, mas a questão é que ao acentuar a noção de unidade ideal ou configuração ideal de sentido, que provém de Frege e de Bolzano, né, vamos ser corretos aí do ponto de vista histórico, basicamente se elimina a ideia de que o sentido e o significado e essas configurações e unidades de sentido e significado sejam coisa feita, sejam coisas históricas ou resultados da ação histórica. Isso às vezes se perde, né? E eu penso que ao colocar a noção de campo de ação na base, nós podemos recuperar a ideia de unidade de sentido, de configuração de sentido, como aquilo que pode ultrapassar os horizontes históricos, mas sem perder de vista que estas unidades e configurações são efeitos de um campo de ação, portanto, dependentes de agentes. Obviamente que isso é muito fácil de ilustrar, né? Com vários exemplos. Um martelo tem e faz sentido na ação situada de construir. Agora eu posso retirar a ideia, a configuração de sentido abstrata martelo e superar o campo de aplicação e o campo de constituição dessa unidade de sentido. Por exemplo, alguém faz um martelo, percebe que ele é bom e então constrói outro martelo idêntico, né? E a comunidade passa a usar aquele martelo, aquele formato de martelo como um paradigma, um modelo, uma configuração de sentido que pode ser replicado. Perfeito, mas notem que o fundo, né, de onde emerge é um campo de ação. A mesma coisa vale para a prancha de surf, para a rede, para um aceno, né? Penso que a origem, né, a fonte dessas unidades de sentido e configurações de sentido são remetíveis sempre a uma ação primária ou até primitiva. O que significa dizer aí, né, que objetos, ações, palavras e situações, unidades abstratas e configurações, esquemas abstratos, não têm um sentido determinado. Aí que está a minha contraposição à noção de unidade ideal e configuração ideal. Isso não pode ser entendido como um conceito de essência, ou de a priori, ou de transcendental. A priori, essência transcendental
indicam itens que não foram construídos, que não foram feitos. Então é importante em hermenêutica a gente recusar qualquer um desses elementos. A hermenêutica tem a ver com o campo, com o horizonte da coisa feita, desde Vico, pelo menos, ou seja, do mundo histórico. E isso tem a ver então com o campo, um campo de ação. Por que a gente tem que insistir nisso? Porque uma prancha de surf pode ser usada como barco, para pescar mesmo. A prancha de surf não tem um único sentido, não tem uma unidade ideal do sentido, ela não é uma configuração de sentido sempiterna ou essencial para ela. Isso depende do campo de ação no qual ela tem parte e para o qual ela é apropriada, né? Ou para o qual um agente se apropria dela para realizar uma ação naquele campo de ação. E o sentido da prancha e o significado da prancha tem a ver com o campo de ação no qual ela tem parte e papel relevante. Por isso, então, a minha ideia é remontar não a unidade de sentido, mas a unidade de ação, unidade de ação, dentro de um horizonte prático operatório. E é aí, então, que as coisas têm ou não têm, fazem ou não fazem sentido ao terem parte e papel relevantes ou ao não terem parte e papel relevante. Considerem a linda e maravilhosa ponte de Florianópolis que une a ilha de Santa Catarina ao continente, aqui na cidade de Florianópolis. Olhado dessa perspectiva, a ponte é uma estrutura ideal, né? Uma configuração, uma estrutura que nós podemos abstrair do ponto de vista geométrico e de cálculos de engenharia. Do ponto de vista da percepção, nós podemos apreender essa estrutura ideal de engenharia usando conceitos geométricos e conceitos da física. Mas notem que isto é a apreensão da ponte Hercílio-Luz do ponto de vista da observação, do observador e da percepção não agentiva. Outra coisa se revela quando olhamos para a mesma ponte, a mesma estrutura, como um efeito da ação de vários agentes. E como resultado de uma ação de construção, como resultado de um processo geracional que é um encadeamento de ações de construção da ponte. São duas descrições muito distintas. Uma descrição estrutural ideal e uma descrição genética construtiva. Penso que a hermenêutica só tem a ver com essa segunda descrição, que vê as estruturas e vê as unidades e as configurações como efeitos de uma ação e como efetividade da ação. Pois quando olhamos para a ponte desta maneira, talvez a gente não apreenda essa estrutura como efeito de uma ação. Mas o que mais leva a mal entendido é não perceber essa estrutura como sendo a efetividade da ação de construção de pontes, né? O que nós estamos vendo ao ver a ponte é uma estrutura material, formal, da qual nós podemos abstrair uma unidade ideal, uma configuração ideal. Mas assim perderíamos o fato de que isso é coisa feita. E, portanto, perderíamos de vista a efetividade da ação de construção que a construiu.
Por isso, então, vou insistir muito nessa tese, nessa tecla, que é, para o sentido importa a ação em curso. Ou seja, o conceito de sentido, mas também o conceito de significado aplicado a expressões linguísticas, é sempre relativo, é sempre determinado, ou sempre se determina quando correlacionado numa ação em curso, ou num curso de ações. O exemplo do Charles Travis, né, que foi escrito para outros propósitos, mas ainda assim propósitos de defender um contextualismo pragmático em teoria linguística, serve muito bem para ilustrar o meu ponto e para ilustrar o ponto hermenêutico que está em questão, que é o fato de que uma mesma frase, uma mesma estrutura linguística, uma mesma construção gramatical pode ter diferentes sentidos a ponto de mudar o valor de verdade, mesmo quando pronunciada numa mesma situação e diante de um mesmo referente, por assim dizer. Que é o caso da frase "estas folhas são verdes", pronunciadas por uma mesma pessoa diante de de uma mesma planta. O Travis dá o exemplo justamente dizendo que, a depender do interlocutor, a frase pronunciada por Pia muda o seu valor de verdade. Eu leio esse exemplo como confirmando a tese de que o sentido e o significado, e inclusive o valor de verdade, né, por conseguinte, de uma frase depende da ação em curso, do campo de ação em que ela está inserida, em que ela tem parte. E o exemplo de Travis ilustra bem isto, porque a depender da ação em curso, a frase "estas folhas são verdes" varia no seu sentido e tem se alterado o seu valor de verdade. Isso me mostra, então, duas coisas. Primeiro, que a noção de gramaticalidade, estrutura gramatical, forma lógica e de estrutura ideal, né, de configuração ideal de sentido, não tem função teórica para a hermenêutica. Isso também pode ser extraído do texto O Senso Prático do Bourdieu. Por quê? Porque justamente essa configuração ideal ela não tem sentido isolado de um campo de ação. É só no campo de ação ou numa ação em curso que essa estrutura ideal adquire uma função e um papel relevantes que adotará de conteúdo e significado. Então esse é o ponto principal. O que significa dizer aí, então, que no compreender, na apreensão de sentido, né, o interagir vem antes que o perceber, ou é mais primário que o perceber. Não na ordem do tempo ou na ordem da experiência, mas sim no momento de constituição. O sentido se constitui na interação e não na percepção. Para isso, então, eu penso que é necessário alterar ou revisar um outro modelo teórico que tem permanecido subjacente às teses hermenêuticas por ter sido formulado em termos fenomenológicos por Karl Biller e foi adotado por várias pessoas, inclusive da tradição pragmática, como Habermas, como Appel, como um modelo teórico para a teoria linguística. Basicamente, ali está a ideia de uma expressão linguística estar ancorada na sua significatividade, no seu ter sentido,
em duas fontes, como ele diz, duas fontes de semânticas, né? Que é a situação de proferimento e o contexto discursivo, né? O que eu estou sugerindo é que a gente acrescente uma terceira fonte, e essa terceira fonte não só seria um a mais, mas seria a base para as duas outras. Porque é sempre necessário perguntar, na teoria de Biller, o que é que determina o início e o fim, a unidade de uma expressão linguística. E o que determina o início e o fim, ou que circunscreve o horizonte de uma situação de proferimento? O que conta como parte de uma situação de proferimento? E o que conta como unidade, como horizonte discursivo, né? O que é que circunscreve o contexto discursivo? Por exemplo, quando eu digo bom dia, ao encontrar pela primeira vez no início do dia uma pessoa, o que faz parte da situação de proferimento, dessa situação de proferimento? O que faz parte do contexto discursivo desse proferimento discursivo? Ao dizer bom dia, conta o que eu disse ontem para essa pessoa? Se conta, então isso faz parte do contexto discursivo. Conta o que eu fiz há 3 anos atrás para essa pessoa, ou com essa pessoa? Vejam, conta. Se eu digo bom dia, quando encontro pela primeira vez no dia uma pessoa, esse bom dia pode ter vários sentidos e vários significados diferentes a depender da situação de proferimento e do contexto discursivo. Mas esse contexto discursivo e essa situação de proferimento são delimitados, circunscritos a partir de onde? A minha tese é simples, a partir do curso de ação, da atividade em curso, no qual esta ação de dizer bom dia faz parte. E justamente pode ser que esse bom dia seja a primeira oportunidade de interação depois de uma interação ocorrida há 3 anos atrás. E, portanto, esse bom dia pode ser malévolo, benéfico, irônico, ofensivo para a pessoa a quem ele se dirige, a depender da ação realizada há 3 anos atrás, da interação ocorrida lá. Então, notem que sem a atividade ou ação em curso ou o curso de ações, eu não consigo determinar a situação de proferimento nem o contexto discursivo. E, portanto, não consigo fixar o sentido e o significado da expressão proferida. Então, aí vem essa tese que eu pretendo defender, aí que o sentido de uma expressão, objeto ou ação, evento, não é um aspecto sensível. E penso ser defensável dizer também que não é um dado como um percepto. Não se trata de perceber o sentido da expressão bom dia. Se trata de tomar parte numa interação, ou tomá-la como parte de uma interação, como tendo um papel numa interação. E isso não é da ordem da percepção, mas é da ordem da interação entre agentes, né? Por isso, então, minha conclusão é que o sentir é uma função do agir e o compreender é uma função do interagir. Fixando então dessa forma, né, uma nova teoria da significatividade ou do sentido das expressões linguísticas, né? E a ideia é que um sinal tem significado e tem sentido, né, determinados,
na exata medida em que é tomado por um agente como meio de interação, seja com o ambiente, seja com outros agentes. Isso significa, então, revisar a teoria principal de Biller e incluir um terceiro conceito, aí, para além da situação de proferimento e do contexto discursivo, incluir a noção de ação ou atividade em curso, justamente retomando a noção dos papéis temáticos e da análise gramatical em termos de papéis temáticos do Van Valen. Esse é um ponto a ser esclarecido em algum momento. Então, o conceito de ação seria prime para a hermenêutica. Isso eu penso que está lá na tese principal de Dilthey, quando ele se afasta do modelo psicológico introspectivo na interpretação e na compreensão como base para as ciências humanas. No livro não finalizado, né, a construção histórica do mundo nas ciências humanas. Justamente no momento em que ele abandona a ideia, né, de análise dos estados internos da consciência fenomenológica e recusa o modelo da introspecção e da percepção, ele introduz esta frase, essa tese, que é a que eu estou tentando explicitar e defender, que é: apenas as suas ações, as suas manifestações vitais fixadas e os efeitos dessas manifestações sobre os outros informam o homem sobre si mesmo. Notem que nessa frase de Dilthey está o modelo da interação interagentes, né, da interagência, e está a noção de ação como base. Então, é esse ponto que tentei defender aqui. O modelo, digamos, abstrato da correlação entre os conceitos seria esboçado desta maneira, né? Nós temos um conceito primitivo, que é o conceito de atividades, como lá no modelo do Van Valen, da análise gramatical, sempre ações ou atividades como primitivos, né? Temos a percepção como uma atividade, temos atividades produtoras, né, poéticas, né, do fazer, temos atividades mediadas por signos, a noção de sinalizar, significar, todas elas, em geral, no contexto de ações interativas, né, um agente com o ambiente, um agente com outros agentes, e basicamente uma ação muito específica que é ações interagentes, a ação de interagência, como base para algo ter ou fazer sentido. Notem que eu retiro o conceito de sentido do conceito da percepção e da significação e da produção de artefatos, e o coloco no âmbito da prática, da praxis, da interagência. Isto é proposital, porque entendo que só na medida em que as ações de produção e as atividades de percepção e de mediações por signos, só na medida em que elas fazem parte da interagência, é que elas propriamente têm o conceito de sentido e o conceito de significado, né? Então, eu entendo que a ação de interagência, a atividade de interação entre agentes, de coordenar, cooperar, entre si no plano da ação, é a base para o conceito de sentido, que se espraia, que se expande para os artefatos, para os perceptos e para os signos e expressões linguísticas. Obviamente que essa abordagem se contrapõe a três predisposições da arguição hermenêutica moderna ou moderna, que precisariam ser revisadas com mais atenção. A primeira tendência é a confundir fazer e ter sentido com linguisticidade. É a noção de Sprachlichkeit da experiência hermenêutica, da experiência de sentido, tão bem defendida por Gadamer e Paul Ricoeur, seguindo nisso Humboldt, né?
O exagero dessa tese é que já está em Gadamer e Paul Ricoeur, mas sobretudo depois se expressa nas teses de Derrida, é levar isso ao ponto de confundir fazer e ter sentido com a noção de linguagem escrita e de legibilidade da escrita. A Schriftlichkeit e a Lesbarkeit como base do sentido. Aquilo que Gadamer diz que um prédio, uma obra de arte arquitetônica é um objeto para ser lido, como se fosse uma inscrição. Eu penso que isso é um exagero. Não é, as coisas não são assim. Nem tudo é para ser lido, nem tudo é inscrição. Na base dessa predisposição está a ideia de que interpretar e compreender são sempre operações linguísticas entendidas em analogia com as operações de leitura, inscrição e transcrição. Ao reforçar o conceito de ação e interação, eu quero indicar que há dimensões de sentido não inscritas, né, e que, portanto, não implicam leitura. O meu diagnóstico é que assim, nessa tese, se confunde o literário com o hermenêutico, a linguisticidade com o fazer e ter sentido, a escrituralidade com a expressividade, né? A Ausdruckbarkeit, conceito de Dilthey e Misch, né? Que fundava na ação Handel e no agir Thun, assim como Nietzsche também, e também Schleiermacher, que insistiram no conceito de Tätigkeit, de atividade, de ação como base. Penso que o conceito de expressividade, Ausdruckbarkeit, é um conceito a ser recuperado, porque ele permite que a gente entenda a expressão linguística como um caso entre outros do ter e fazer sentido da experiência de sentido, e não como, e portanto, como mais inclusivo, né? Um exemplo claro disso, que a gente precisa recusar, ou pelo menos revisar, é a expansão do campo hermenêutico proposta por Don Wiles, que eu penso que é uma redução em relação ao que Dilthey já havia proposto em 1910, ou seja, essa expansão da hermenêutica proposta por Don Wiles, na verdade, é uma redução, e uma redução fenomenológica, diga-se de passagem. Pois, com efeito, a expansão da hermenêutica proposta por ele consiste em aplicar o modelo da leitura e da escritura para objetos que não são textos ou inscrições. Mas Dilthey já havia distinguido 3 campos básicos de aplicação dos modelos interpretativos compreensivos, ou seja, do conceito de Bedeutung, do conceito de sentido e significado. E lá estavam as ações, né, e os objetos, ao lado de textos, ao lado das escrituras. Agora, reduzir tudo à noção de escritura e inscrição me parece uma redução indevida. Por isso, eu entendo que a gente deve recusar aquele modelo, o modelo da escritura. Uma outra tendência que merece atenção é a confusão que se faz entre o aspecto prático dos conceitos hermenêuticos com o caráter ético-político da hermenêutica. São duas coisas muito distintas. É claro que o caráter ético-político da interpretação e da compreensão e dos objetos culturais e hermenêuticos é inegável. Mas ele está fundado justamente no campo prático, no aspecto prático. Enquanto eles são fundados em campos de ação e em práticas, é que eles têm aspectos ético-políticos. Ok, está correto. Mas ainda assim eles são distinguíveis. A teoria, a hermenêutica é prática, mas a filosofia hermenêutica não é apenas uma filosofia prática, mas sim também teórica. Agora, enquanto filosofia teórica, os conceitos da hermenêutica são provenientes da prática e da praxis, por estarem fundados no agir e na aplicação sistemática de procedimentos e operações. Não se trata de ética e de política ainda, vai ser depois. Afinal, a leitura hermenêutica não é uma leitura automática que uma máquina poderia fazer, e menos ainda um cálculo, e ainda menos um sentir e perceber, mas sim um interagir, um agir interativo.
A leitura hermenêutica é uma ação de fazer e construir sentido cujo objetivo é interagir e tornar operacional outra vez um texto, um objeto ou uma ação que não faz mais sentido e não tem aparentemente nenhum significado. Por isso a hermenêutica é, antes de tudo, uma praxeologia, né? Uma teoria prática, opera no campo do senso prático delimitado por Bourdieu. Por ser uma teoria cujos conceitos são provenientes diretamente da prática e do agir, e não do sentir e do perceber, e menos ainda do cálculo e da formalização. Com isso, então, a gente pode alcançar, né, um outro patamar teórico para os conceitos hermenêuticos. Nem tudo é. Ao insistir no conceito de ação, de interação, de construção, de fazer, eu estou recusando uma tendência fundamental da hermenêutica ontológica, né, o viés ontológico da hermenêutica do século XX, de Heidegger e Gadamer, que é recusar o conceito de acontecimento e de evento não agentivo mobilizado pela palavra Ereignis de Heidegger. Eu penso que isso é um mal-entendido filosófico que prejudica a teorização hermenêutica. A minha ideia principal é que o conceito, ao tomar o conceito de ação e de atividade como básico, e defender que o conceito de sentido e de significado estão fundados na ação, eu estou, de certo modo, recusando a tese principal heideggeriana, gadameriana, de que não se trata tanto de compreender, mas de acontecer, né? Não se trata de um evento, né, de compreensão, que seria uma ação, mas sim de um acontecimento. Me parece que a gente deveria recusar essa tese ontológica, essa ontologia do acontecimento e do evento, tão caras a Heidegger, mas também a Gadamer. Por isso, então, a minha ideia é recusar uma outra tendência mais profunda, que precisa, eu penso, ser explicitada e recusada em hermenêutica. Me parece que Heidegger compreendeu bem a situação e se afastou, né, do jargão hermenêutico e das teorias hermenêuticas justamente por ter percebido que a sua tese ontológica principal era contrária a toda a tradição hermenêutica de Platão, né, do Ion de Platão, a Gadamer, de Verdade e Método. E qual é? É a ideia, a tese de descrever como acontecimento não agentivo aquilo que é resultado de ações e é também um curso de ação. Podemos tomar o conceito, o objeto, a ponte Hercílio Luz, que une a ilha de Santa Catarina ao continente, aqui em Florianópolis. A gente pode descrever a ponte como um evento, como um acontecimento, como algo que está aí, que veio a ser, e tirar as consequências desse tipo de análise. Mas assim nós teríamos que perder de vista e deixar fora do campo de análise a ação de construção de pontes em geral e a ação de construção dessa ponte em particular. E eu penso que esse conceito de acontecimento está embutido e inserido como constitutivo em 3 casos de hermeneutas contemporâneos muito influentes, como é o caso de Gadamer, Paul Ricoeur e Don Heide. Por exemplo, a descrição da festa e de todo o campo da cultura por Gadamer, a descrição da ação, uma ação humana, base das ciências humanas, por Paul Ricoeur, e a descrição dos artefatos, no caso do arco tenso, por Don Heide. Nesses 3 casos, essas 3 tendências que mencionei aí estão em operação e elas são prejudiciais à análise. A minha hipótese é que os conceitos de agência e de interação são a base tanto do sentido quanto da inteligibilidade e, portanto,
que deveríamos descrever os objetos e eventos culturais, a ação humana e os artefatos com base no conceito de ação, efeito de ação, interação, efeito de interação e assim por diante. A ideia é que o conceito de sentido, o conceito primário de ter, fazer sentido, está ligado a essa noção de ajuste, né? Ajuste da ação ou na ação, na interação, no plano mesmo da interagência, né? Então isso significa aí, então, que os conceitos mais primitivos, como dizer, perceber, pensar, conhecer, seriam atividades que implicam um agente e, em grande parte, são agentes interativos. Quando aplicamos esses conceitos, o conceito de dizer, ele implica que nós estamos falando de ou aplicando a um agente em interação com outros agentes. E, portanto, aí a ideia de que esse conceito de interagência, de interação, é a base da inteligibilidade mesma, né? Da racionalidade, se quiserem, mesma, né? E todos os conceitos com os quais nós pensamos a inteligibilidade e a racionalidade, que são conceitos em geral abstrato, né? São eles mesmos fundados e remetíveis a esse ajuste prático ou praxeológico. Então, em última instância, é esse o ponto principal que quero defender aqui. Vale a pena mencionar aí que não estou introduzindo uma tese completamente inovadora no campo hermenêutico, no campo das discussões hermenêuticas. Eu penso que a bibliografia existente já indica essa tendência, ao menos desde a década de 70 do século XX, mas também a partir da última obra de Dilthey, A Construção do Mundo Histórico nas Ciências Humanas. Bem, era isso. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês reflitam sobre isso.